Olá, amigos! Nesse nosso estudo de número 5, nós vamos ver especificamente sobre o que é ter a mente cauterizada no engano. Vamos ler 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a Deus, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós vemos Paulo novamente aqui, alertando a Timóteo, instruindo Timóteo sobre o espírito do engano e doutrinas de demônios que estavam lá no meio dos irmãos em Éfeso. Era para Timóteo saber o que estava acontecendo e ensinar lá a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Ele começa dizendo que o Espírito Santo expressamente diz. Isso significa, abertamente e profeticamente, o Espírito Santo estava falando o que iria acontecer nos últimos tempos. Nós sabemos que últimos tempos na Bíblia é o tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. As pessoas iriam apostatar da fé, ele está falando. O que é apostatar da fé? Não é deixar uma igreja ou uma instituição religiosa, amados, mas é negar, é rejeitar Jesus e os seus ensinos. É deixar de crer e buscar a Deus. Apostatar da fé é deixar de viver para o propósito de Deus revelado na sua palavra. É esfriar e é negar as doutrinas essenciais de Cristo no coração. E por que isso aconteceria? A resposta é porque as pessoas dariam ouvidos, quer dizer, elas dariam atenção e deixariam ser convencidas por espíritos enganadores e doutrinas de demônios que estavam lá no meio deles. Essas doutrinas viriam como? Por homens hipócritas e mentirosos, que diz lá que já tinham as suas mentes cauterizadas. Agora, cauterizar, a palavra no grego é katiriazo, que quer dizer fazer insensível, amortecer sentimento ou moral, queimar com ferro. Então, ter a mente cauterizada nesse texto significa isso, ter uma mente selada, ter uma consciência cauterizada. É o que chamamos também de lavagem cerebral. No caso religioso, que nós estamos estudando no meio evangélico cristão, o sistema de cauterizar a mente ou a lavagem cerebral, ela começa em um grupo ou igreja, não só quando é ensinado heresias, coisas torcidas, coisas erradas, mas também quando regras humanas, regulamentos de homens são ensinados e impostos às pessoas como sendo mandamentos de Deus, e a aceitação e a obediência a esses mandamentos é colocado como condição para a salvação da alma da pessoa.
levando as pessoas a pensarem então que os que não obedecem às doutrinas ensinadas lá são pessoas rebeldes e que estão em pecado e que, consequentemente, irão para o inferno. Vocês estão entendendo? Veja em Mateus 15, de 1 a 6, eu não vou ler para não ficar muito longo, mas diz que os escribas e fariseus questionaram Jesus pelo fato que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer, como havia sido ensinado pelos anciãos judeus. Isso não era mandamento de Deus vindo de Moisés, mas era mandamento de homens, regras transmitidas pelos mais velhos. Jesus disse ali que obedecer mandamentos de homens como se fossem mandamentos de Deus torna a palavra de Deus sem poder, inoperante, sem autoridade, e ela é colocada de lado. Por quê? Porque pelo temor dos homens, as pessoas passam a obedecer os mandamentos deles e não buscam as escrituras, não buscam os mandamentos de Deus, ficam só no que os homens falam. Por tradição muitas vezes, ou por não quererem problemas ao contrariar os homens. Vendo aqui em 1 Timóteo 4, no versículo 2 e 3, nós vemos que esses homens hipócritas e mentirosos, cujas mentes já estavam cauterizadas pelo engano, eles proibiam as pessoas de se casarem e ensinavam que não se devia comer certos alimentos. Então eram mandamentos de homens. Mas Paulo diz que as coisas que Deus criou para nós são boas e são santificadas pela oração. Agora, vendo o versículo 7, ele diz: rejeita, evite lendas, mitos tolos, histórias da vovó, expresse sua desaprovação a essas coisas. Por quê? Porque no versículo 8 ele diz: todo esse trabalho corporal tem pouco proveito. O que tem valor mesmo é a piedade, que é a dedicação a Deus, tendo como base as promessas de Deus na sua palavra, promessas para nós no presente e para o futuro. Eu particularmente, amados, eu não acreditava em lavagem cerebral. Eu pensava, isso é bobagem, ninguém pode mudar a mente de ninguém. Mas eu estava errada. Isso existe e é por isso que o Espírito Santo está alertando aqui. Isso pode acontecer até com os ministros ordenados por Deus, que era o caso de Timóteo. O ter a mente cauterizada no engano é muitas vezes um processo longo, que pode levar anos, mas acontece simultaneamente com dois propósitos. O primeiro propósito é violar a consciência da pessoa, ou seja, mudar quem a pessoa é. E o segundo propósito é doutrinar a pessoa, é implantar uma ideologia nela. Eu comparo esse processo, para a gente entender bem, eu comparo como um cão quando é adestrado. Ele é repreendido e reprovado quando não faz o que o adestrador quer, e ele é elogiado e presenteado quando obedece o adestrador. Depois de adestrado, no final de tudo, ele só obedece o adestrador. Estudando grupos evangélicos e igrejas que se tornaram seitas, eu observei que todas elas têm esse processo de cauterizar a mente ou lavagem cerebral. E em todas elas é usado um sistema de disciplinas, que às vezes são correções, são sessões de oração, sessões de confissão de pecados perante os líderes, isolamentos, doutrinações. E as doutrinações são sempre através dos mesmos ensinamentos repetidas vezes, e só os ensinamentos com base no que o líder maior ensina, ou seja, só os ensinos que ele aprova. Para uma pessoa ter a mente cauterizada no engano, ela precisa ultrapassar a sua própria consciência. E é isso que nós vamos ver em 1 Timóteo 1, de 3 a 6. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Agora veja versículo 18 e 19 deste mesmo capítulo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo,
que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então veja que alguns, por rejeitarem ou desviarem-se do amor puro, da fé não fingida e de uma boa consciência, que quer dizer uma boa e clara consciência, eles se entregaram a discursos vãos. E no versículo 18 e 19 diz que, rejeitando a fé e a boa e clara consciência, alguns naufragaram na fé, que quer dizer, perderam a fé por anular a sua própria consciência. A palavra consciência, nesse texto, no grego, é suneidesis, que significa entender consigo mesmo. É uma percepção que nos faz distinguir o que é moralmente bom ou mal. É a faculdade pela qual compreendemos a vontade de Deus e por isso somos guiados no certo. A consciência boa e clara é aquela que governa a nossa vida com Deus. Agora vamos ler 1 Timóteo 3, 8 e 9. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. Então precisamos guardar o mistério da fé com uma consciência pura. Agora, para conservar essa consciência pura, nós vemos duas recomendações de Paulo para Timóteo que são importantíssimas para nós. Vamos ver aqui 1 Timóteo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Então, para conservarmos uma consciência pura, primeira coisa, não desprezar o dom que há em ti. Essa é uma das coisas que o espírito enganador sempre está tentando, é que a pessoa anule, que a pessoa despreze o dom e o chamado de Deus na vida dela. A outra coisa está no versículo 16, quando ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O cuidar de si mesmo significa não só que Timóteo deveria se cuidar para não ser enganado. Não, o cuidar de si mesmo significa guardar quem você é cuidar da sua própria personalidade. Em Atos 20, de 28 a 30, Paulo também fala que ele iria para Jerusalém, mas que na sua ausência entrariam pessoas lá para ensinar o engano e atrair o povo para eles mesmos. Por isso, eles precisavam cuidar de si mesmos e do povo. Então, cuidar da sua própria personalidade é muito importante para não ter a mente cauterizada. Porque a personalidade da pessoa é o jeito da pessoa, é como ela se expressa, é o jeito característico dela. Agora, por doutrinação e disciplinas e correções, uma pessoa pode perder a sua característica, o jeito que ela é. Se por regras humanas a pessoa for controlada no seu jeito de falar, de vestir, de andar, de chorar, de sorrir, de pensar, então ela pode ser mudada em outra pessoa, numa pessoa que realmente ela não é. Então ela pode se tornar igualzinha ao doutrinador. Sendo assim, então, uma pessoa enganada que pode então doutrinar outros no engano. Agora nós podemos entender bem porque Paulo disse para Timóteo cuidar de si mesmo e não desprezar o chamado de Deus, o dom de Deus na vida dele, não é? Veja versículo 8, ele diz: porque fazendo assim, ele estaria salvando a si mesmo e salvando a todos que o ouviam. Salvando do quê? Dos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, queridos, resumindo, o cauterizar a mente no engano e a lavagem cerebral acontece muitas vezes quando a pessoa é convencida. Ela é levada a pensar que todo ensinamento e correções que ela está tendo é o trabalho de Deus na vida dela, quando na verdade não é. É quando é inculcada nela que ela não é o ministro, o pai, o esposo, o filho, a mãe, o profissional que Deus quer que ela seja. E é apresentada a ela pelo doutrinador um caminho, um meio para se tornar essa pessoa que agrada a Deus. E esse meio é seguir os seus ensinamentos,
e se submeter a isso. Se a pessoa se submete a esse sistema enganador, ela ultrapassa a voz interior da sua consciência, a voz do Espírito Santo dentro dela, e podemos dizer então que ela teve a mente cauterizada. Então, amados, diante do que ouvimos, nós temos um clamor desesperado no nosso coração. E esse clamor é para Deus abrir os olhos de todas as pessoas que estão presas no engano, nos laços do diabo, nas doutrinas de demônios. Que o Espírito de Deus as ilumine e que Ele desperte realmente as pessoas do sono espiritual. Que o Senhor desperte a sua igreja com discernimento espiritual nesses últimos dias. Não é isso, gente? Não é isso? Pois Deus, gente, Ele é poderoso. Ele é poderoso para libertar qualquer pessoa, por mais enganada que ela esteja. Ele é poderoso para nos conservar sãos e sadios na fé, até o dia de encontrarmos com Ele. Diante de tantos enganos que nós temos visto, de tantos extremismos, de um lado, de que tudo pode, de um oba-oba, de outro lado, misticismo, peso sobre as pessoas, confusão no corpo de Cristo, com tanto mundo dentro das igrejas. Diante dessas coisas, nós sabemos que Ele é aquele que nos dá uma boa e clara consciência. Amém, queridos? Até a próxima.